Olá, gente boa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar hoje. Livro de Neemias. O tema continua, a restauração. O autor, de acordo com a tradição, é o próprio Neemias. A data foi entre 445 a 430 a.C. O local é Judá. E os destinatários são os próprios judeus que estavam retornando da Babilônia para Jerusalém. Os personagens principais é o próprio Neemias, Esdras, Sambalate e Tobias. Jerusalém estava destruída nesse período. Os principais acontecimentos Neemias vai para Jerusalém, a reconstrução dos muros, muitas adversidades, a festa dos tabernáculos, a aliança do povo para seguir a lei e a dedicação dos muros. A subdivisão dos capítulos de Neemias, de acordo com os temas, no capítulo 1, Neemias, que é um homem de oração e de trabalho, um homem trabalhador. No capítulo 2, a missão de Neemias em Jerusalém. No capítulo 3, começa ali a obra da reconstrução. No 4, ações contra a injustiça social. Depois, no capítulo 7, a lista dos que voltaram a Jerusalém. No capítulo 9, fala sobre confissão e arrependimento. E no capítulo 13, a conclusão das reformas. Então nós temos aí a figura de Neemias, que estava ali liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Curiosidades no livro de Neemias, no capítulo 1 já começa com a oração de Neemias. Um homem que era um trabalhador, era um copeiro do rei e também é um homem de oração. No versículo 6 já começa, termina ali a parte da oração de Neemias, onde ele diz: pede a Deus para que esteja atento os ouvidos e os olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, no caso o próprio Neemias, que hoje faz dia e de noite pelos filhos de Israel e teus servos, e faz confissão dos pecados de Israel que temos cometidos contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. E no versículo 11 diz: Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá graça a esse homem. Então, ele era ali o copeiro do rei. No capítulo 2 já tem a resposta de Deus à oração de Neemias. No versículo 4, o rei chama Neemias e pergunta: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E no versículo 6 ele diz: então o rei me disse que, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Ele pediu para poder retornar a Jerusalém para reedificar os muros. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Definiu ali o tempo que Neemias poderia se ausentar. No versículo 17, apresenta ali a proposta para reedificar os muros. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio ou um povo arrasado, E no capítulo 3, começa ali os 32 reparos em torno de Jerusalém. No capítulo 3 já começa ali a obra. Levantou-se, pois, o sumo sacerdote e começou a levantar as portas das ovelhas, Então foram 32 reparos no entorno de Jerusalém, cada um responsável por uma parte. E também as mulheres trabalhavam na construção civil. No versículo 12 diz que desse lado, de Salum, filho de Eloés, líder da outra parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Então as mulheres também trabalharam nesta construção civil. Levantaram-se os inimigos que eram os samaritanos, dessa vez representados aí por Sambalate e Tobias. No capítulo 4, versículo 1 e no versículo 3 diz que, ouvindo, pois, Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles ali ameaçando os judeus que estavam reedificando os muros.
Lembrando que no livro de Esdras a gente ouve a história da reconstrução do templo. No livro de Neemias, a reconstrução dos muros e das casas para os judeus que estavam retornando da Babilônia para Jerusalém. E aí tinha uma estratégia de guerra e de construção. Eles não pararam a construção, mas também estavam em guerra devido às ameaças ali de Sanbalat e Tobias, dizendo que os que edificavam o muro traziam as cargas e os que carregavam, cada um nas suas mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. No versículo 21 e 22 diz que assim trabalhavam na obra, metade deles tinham lanças desde a subida da alva até o sair das tendas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu servo fique em Jerusalém, porque à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Ou seja, era um trabalho difícil, um trabalho duro, ainda sobre as ameaças dos inimigos. No capítulo 5, começou ali um clamor por menos impostos, né? Durante um período de fome, porque os judeus estavam retornando para Jerusalém, não havia colheita, não havia a parte da estrutura econômica da cidade, estava começando. Então foi um grande clamor do povo contra os judeus, os próprios irmãos, porque os judeus que estavam na Babilônia, retornando para Jerusalém, quem tinha um bom dinheiro estava cobrando juros abusivos de quem ainda não tinha conseguido se estabelecer. Então diz lá, agora pois é carne como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não podem, já estão no poder nas nossas mãos, e outro tem as nossas terras e as nossas vinhas. Para conseguir comer, as pessoas estavam trocando as suas terras e até colocando os seus filhos como escravos para pagar essas dívidas, né? Esses juros abusivos. Tanto que no versículo 8, o Neemias faz um discurso depois de ouvir essa reclamação do povo, que diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo as nossas posses. E vós, outra vez, venderias vossos irmãos, ou vendesse-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder, porque eles viram que realmente estavam abusando da situação. Também eu e meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, pois, este ganho. E aí, no versículo 12, ele pede, né, para restituir as terras e as vinhas, e aqueles homens que eram os ricos, né, os poderosos do tempo, disseram, vamos restituir e nada procuraremos deles, assim faremos, pois, o que dizes. Então, Neemias chamou os sacerdotes e fez jurar que eles iam cumprir essa palavra, fazendo com que eles tivessem um pouco mais de tranquilidade para restabelecer a vida em Jerusalém. Os inimigos, né, que eram Sanbalat, Tobias e Gesem, sucedeu que ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentaram fazer mal. Após eles não terem conseguido atrapalhar a edificação dos muros, eles então começaram a falar mentiras para tentar aproximar do povo judeu. Olha só as mentiras que eram, né? No versículo 6 do capítulo 6 de Neemias, na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu e Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro e tu te farás rei segundo essas palavras, ou seja, dizendo que Neemias estava coordenando a construção do muro para se declarar rei, sendo que ele era o copeiro do rei. Mas isso é uma mentira. No versículo 8, porém eu mandei dizer, de tudo que dizes, nenhuma coisa sucedeu, mas tudo teu coração inventas. No versículo 10 diz, e entrando eu, no caso Neemias, na casa de Semaías, filho de Delaías, disse a ele, vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E no versículo 12 percebi que não era Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat subornaram até o profeta. Era uma luta terrível que Neemias sofreu para conseguir construir os muros, reedificar os muros e reedificar a cidade de Jerusalém. A construção dos muros de Jerusalém foi muito apressada devido a essa questão
das ameaças, ela durou apenas 52 dias. No versículo 15 diz que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Continuando as curiosidades do livro de Neemias, Neemias afirmou que a cidade de Jerusalém era bem grande, lá no capítulo 7, versículo 4, e era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Lembrando que grande parte do povo ainda estava morando na Babilônia, porque já tinham se estabelecido lá naquela região. Essa antiga cidade media em torno de 1/10 de 1 quilômetro quadrado, entre 10 a 15 campos de futebol, que é também, a gente vê que é uma cidade bem comprida. Alguns não comprovaram ser descendentes de Israel nesse retorno, no versículo 61, porque no capítulo 7 nós vamos ver aí a relação de todos os que vieram da Babilônia para Jerusalém. Também subiram Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube e Adom, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Sejam pessoas que estavam ali querendo entrar no povo de Israel, que estavam retornando ali para Jerusalém e queriam aproveitar dessa situação, mas não tinham como comprovar. No versículo 63 diz que dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cosa, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher dos filhos, o gileadita, que foi chamado do seu nome. E no versículo 64, que estes buscaram os seus registros nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Ou seja, eram homens que se declaravam sacerdotes na Babilônia, sacerdotes de Jerusalém, sacerdote dos judeus, mas quando foi procurar no livro dos registros se havia realmente essa linhagem de Israel, não foram encontrados, então foram expulsos. E do total que foram, que retornaram, toda essa congregação junta foi de 42.360 pessoas que retornaram. Capítulo 8, versículo 10, um texto muito conhecido, A alegria do Senhor é a vossa força. Então, o discurso ali de Esdras, quando lê a Torá, lê as leis para todo mundo e dando ali um entusiasmo, um encorajamento para o povo, dizendo que a alegria do Senhor é a força. Por isso eles estavam ali com muita alegria e com muita força para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Capítulo 9, confissão ao Senhor, versículo 6. Disse, a confissão do pacto de perdão, dizendo: só tu, Senhor, fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto neles há, os mares, e tudo quanto neles há, tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora, eles reconhecendo que somente o Senhor é Deus. E no versículo 36, eis que agora hoje somos servos, e até a terra deixa a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Porque o povo saiu, os judeus saíram de Jerusalém no início porque estavam desobedecendo a Deus e adorando a outros deuses. Nesse capítulo eles reconhecem que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o Deus verdadeiro. No capítulo 11, tem ali a reorganização da cidade, do sacerdócio. No versículo 1, os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na cidade santa e as 9 partes e nas outras cidades, para se reorganizar, para colocarem líderes que seriam os responsáveis na reconstrução da cidade. Capítulo 12 tem ali a dedicação dos muros, no versículo 27, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscar os levitas todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, com cantos, com saltérios, símbolos e com arcas, ou seja, com harpas, Fizeram ali uma grande festa para dedicar os muros de Jerusalém que já estavam de pé. Porém, houve o pecado em Jerusalém, assim como a gente viu lá no livro de Esdras, no capítulo 9. Se você ainda não viu, pode voltar nesse canal aí, o estudo da Bíblia, livro de Esdras. Lá no finalzinho tem também esse relato aí, lembrando que Esdras e Neemias são contemporâneos. Repetindo, Esdras reconstruiu o templo e Neemias reconstruiu os muros e a cidade,
as casas das pessoas, organizando ali a cidade para o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. E aí houve o pecado, Neemias capítulo 3, versículo 23, nos dias, que vi também naqueles dias que os judeus tinham casado com as mulheres asdoditas, é a mesma história, Eles se casaram, tiveram filhos e começaram a adorar a outros deuses, tanto que diz lá, porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, pondo-se Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Se você quiser voltar também, lá no livro de 2 Reis, na história, de 1 Reis, na história lá da divisão do povo, a divisão do reino de Israel, após o pecado de Salomão, que teve muitas mulheres e corrompeu seu coração devido a muita adoração a vários deuses. Então, esse também foi o mesmo pecado que eles cometeram. E qual foi a ação diante do pecado? Assim limpei de todo estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Ou seja, para resolver esse problema, eles deveriam despedir as mulheres, despedir os filhos e voltar-se para o Senhor e alcançar o perdão dos pecados. Muito bem, estamos chegando aqui ao final, do livro de Neemias. Aqui mais para frente vamos ver mais uma figura aí que vai detalhar o que aconteceu. Tá aí o Neemias, que era o copeiro do rei e foi o líder da reconstrução dos muros e também da reconstrução das cidades, da cidade com as casas e as pessoas retornando e tendo que também obedecer à voz de Deus para não caírem no pecado novamente. Terminamos aí o livro de Neemias. Você continue se dedicando na leitura e no estudo da palavra de Deus. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.